Oremos. Nosso amado Pai, nosso Deus tão bondoso, nós glorificamos o Teu santo nome. Tu és um Deus, Senhor, santo, santo, santo. Um Deus que todos os dias se ira com o pecado, se ira contra o pecador, contra aqueles que rebelam contra a Tua Senhor, contra aqueles que vivem, Senhor, em rebeldia contra a Tua santa lei. Senhor, Tu és um Deus que habitas em luz inacessível, que nem podes olhar o pecado. E aquele, Senhor, que és o fogo consumidor, que o pecado nem pode se aproximar de Ti sem ser consumado. Senhor, meu Deus, ao mesmo tempo, cheio de graça e misericórdia. E nós Te louvamos que no Senhor Jesus Cristo, Tu providenciaste para nós, Senhor, um meio para nós sermos reconciliados contigo. Nós Te louvamos pelo Evangelho, por estas boas novas, Senhor, que para pecadores indignos, pecadores que estão perdidos, pecadores que são mortos em seus delitos e pecados, que são filhos da ira por natureza, para esses pecadores tão indignos, tem esperança, tem boas novas. E o Senhor Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, o Senhor, Tu o consideraste pecado, para que nós possamos considerados justiça de Deus. Senhor, obrigado que nossos pecados foram colocados sobre Ele, e a Sua justiça, Sua retidão, Sua inocência foram imputadas em nossa mão. Te louvamos, Senhor, que hoje à noite nós estamos reunidos aqui para aprendermos mais sobre a fé cristã, especialmente sobre como podemos fazer e como devemos fazer uma defesa da nossa fé, da esperança que há em nós. Senhor Deus, nós não queremos apenas crescer intelectualmente. Nós não queremos, Senhor, apenas adquirir mais conhecimentos para nosso cérebro, nossa mente. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no seu amor, na sua graça e na santidade. Senhor, por isso, abençoa esta aula de hoje à noite, para que sirva para Te glorificar, para nos edificar no Teu serviço. Senhor, concede que possamos sair daqui sabendo melhor como podemos viver como Teus filhos. Rogamos Tua bênção sobre esta aula em nome de Cristo. Pedimos o perdão dos nossos pecados, por meio de Deus. Amém. Amém. It's good to see so many of you here this evening. É muito bom ver tantas pessoas aqui hoje à noite. The title of my lecture tonight is I Can Lie to Myself. E o título da aula de hoje à noite é Eu Posso Mentir a Mim Mesmo. Self-deception and apologetics. O auto-engano e a apologética. Now let me begin with a personal note. Deixe-me começar com uma nota bem pessoal. I first developed an interest in apologetics while I was a university student some years ago. Eu primeiramente comecei a ter interesse na área de apologética quando eu estava cursando faculdade muitos anos atrás. I grew up in a Christian family. Eu fui criado num lar cristão. I went to a Christian school through all my grade school years. E também eu estudei num colégio cristão. I never heard the Christian faith being challenged in any meaningful way. Então, na minha infância, eu nunca ouvi nenhum desafio significativo contra a fé cristã. When I began attending the University of Alberta, all of that changed. Mas quando eu comecei a estudar na faculdade de Alberta, tudo isso mudou. Suddenly I was confronted with difficult questions about what I believed. De repente eu estava lidando com perguntas difíceis, dificílimas sobre o que eu cria, about what the Bible says, sobre o que a Bíblia diz and about the Christian worldview. e sobre a cosmovisão cristã. Well, thankfully, in my second year of university, Então, graças a Deus, no segundo ano da faculdade, I came across a book. eu descobri um livro. The book was by Dr. Cornelius Van Til. O livro tinha como autor o Dr. Cornélio Van Til. The book was called The Defense of the Faith. Cornélio Van Til. E o livro tinha como título A Defesa da Fé. This was an important book for me that changed everything. Esse livro foi bem importante para mim e mudou tudo.
It's an excellent overview of the biblical Christian faith. E de fato é um resumo, uma visão geral muito boa sobre a fé cristã. And how the Christian faith shapes our approach to defending our faith. E também mostra como a fé cristã nos ajuda e estrutura nosso modo de defendermos a própria fé. After reading Van Til, I also had the opportunity to study briefly with a man by the name of Dr. Greg Bahnsen. Então, depois de ter lido Van Til, eu tive a oportunidade de estudar brevemente com um homem chamado Dr. Greg Bahnsen. And equipped with the tools provided from the Bible by Dr. Van Til and Dr. Bahnsen, Então, desses dois doutores, um livro, outro que me ensinou, eu consegui ter ferramentas que são ferramentas tiradas da Bíblia. I became much more confident in my interactions with students and professors at the university. E com essas ferramentas bíblicas eu fiquei muito mais confiante quando eu estava falando com os professores, com os outros alunos lá na faculdade. And as I worked in various evangelistic contexts, I had an opportunity to use what I learned. E quando eu estava trabalhando em vários projetos de evangelização, eu tive condições de fazer uso daquilo que eu tinha aprendido. And in the year 2000, I was ordained as a missionary. E no ano 2000 eu fui ordenado como pastor missionário. I worked in northern British Columbia among Indians. Eu trabalhei lá no norte do Canadá, no norte da Colômbia Britânica, nas montanhas, entre os indígenas. And there too, I was able to use what I had learned. E também nesse trabalho eu tive condições de fazer uso daquilo que eu tinha aprendido. These days, I find myself using what I know about apologetics to answer questions from my children. E nesses dias eu estou até vendo que eu posso fazer uso daquilo que eu tenho aprendido sobre apologética para responder às perguntas dos meus próprios filhos. My 11-year-old daughter, for instance, Por exemplo, minha filha, ela tem 11 anos. she asks questions like, Dad, how do you know the Christian faith is true? Ela fez perguntas. Ela disse, papai, como o senhor sabe com certeza que a fé cristã é verdade? Dad, how do you know the Bible is true? Papai, como o senhor sabe que a Bíblia realmente é verdade? Now, these are the sorts of questions that apologetics equips us to answer. Então, esse tipo de pergunta que a apologética nos ajuda, nos capacita para que possamos responder. We're sometimes driven to the subject, just like I was, by practical necessity. Às vezes, nós somos dirigidos ao estudo desta matéria, como eu fui, por uma necessidade prática. There's also a biblical command with regards to apologetics. Mas também tem mandamento bíblico que trata da apologética. 1 Peter 3:15. Por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Nós temos uma ordenança de Deus. Primeira carta de Pedro 3:15, que diz: Antes santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. We could also translate that more literally from the Greek. Também nós poderíamos traduzir de uma forma mais literal do grego. Always be prepared to do apologetics. E a tradução mais literal seria que sempre temos que estar preparados para fazer apologética. Scripture is telling us to always be prepared to give a reasoned defense of our faith. A Escritura está dizendo que sempre devemos estar preparados para dar uma defesa racional da nossa fé. And note, first of all, that this command is not something just for pastors E notem, em primeiro lugar, que este mandamento não é apenas para os pastores. or for other church leaders, Também não é apenas para os outros líderes na igreja. but for all believers, Mas é para todos os crentes, for all of us. para todos nós. Furthermore, note what it says at the beginning of this verse about Christ as Lord. Também veja o que diz lá no início do versículo sobre Cristo como Senhor. As we look at the subject of apologetics, Christ's lordship has to be at the front of our minds. Quando nós estamos estudando apologética, o senhorio do Senhor Jesus Cristo tem que estar em frente da nossa mente. Concretely, that means that Christ's word has to be what determines our apologetics. Então, de uma forma bem concreta, isso significa que a palavra de Deus tem que estabelecer como nós fazemos a nossa apologética. As we prepare to pull down strongholds Quando nós estamos nos preparando para derrubar a fortaleza and cast down arguments e acabar com os argumentos, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, qualquer coisa
alta que se eleva contra o conhecimento de Deus. We have to take every thought captive to the obedience of Christ. Temos que tomar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. That's what Paul says in 2 Corinthians 10:5. É isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. How do we take every thought captive to the obedience of Christ? Agora, como é que nós podemos tomar todo o pensamento cativo à obediência de Deus? That happens through the Word. Isso acontece pela palavra. The principle of sola scriptura, Então, o princípio de sola escritura, which means by the Bible alone, que significa somente pela Bíblia. that is what sets Reformed apologetics apart from the other varieties out there. Isto é aquilo que separa a apologética reformada das demais abordagens apologéticas por aí. Non-Reformed schools of apologetics begin somewhere else. Então, as escolas não reformadas, as abordagens não reformadas de apologética têm um outro ponto de partida. Typically, they begin with man and his natural reason and his observational Em abilities. geral, eles começam com o homem, com a razão do homem, com a capacidade do homem de observar as coisas. But if we are going to be faithful, Bible-believing Christians, Assim, nós seremos cristãos fiéis, crentes na Bíblia. we have to take our starting place here with the Word of God. Nós temos que tomar como nosso ponto de partida a palavra de Deus. Just like we do with everything in our Da lives. mesma forma que nós tomamos a Bíblia como ponto de partida de todos os aspectos da nossa vida. And as we do that, we'll find that there are certain key concepts from the Bible that shape our approach. E quando nós fazemos isso, nós vamos ver que tem vários conceitos chaves tirados da Bíblia que vão realmente governar o jeito, o modo pelo qual nós fazemos a apologética. So tonight I want to explore one of those key concepts. Então, hoje à noite eu quero explorar ou estudar com vocês um desses conceitos chaves. In fact, Todo mundo está ouvindo bem lá embaixo? Alô? Lá embaixo está ouvindo bem? okay. In fact, after the priority we give to the Bible, Let me just double check here. okay, Todo mundo lá embaixo está ouvindo bem? Grite aí. Não? Tá saindo pelo Do jeito outro, que tá. É outro? O outro está saindo, não. Esse aqui, melhor? Vocês já sabem, vocês estão precisando ouvir, né? Okay. Okay. okay, okay. Pronto, e agora? Todo mundo está ouvindo? Alright. Sim. Fraco. É esse? Muito fraco. Yeah, there's always kind of here. So we're just Okay. just kind of talk for water. Right. So in fact, after the priority we give to the Bible, this is one of the most crucial elements of biblical apologetics. Então, depois da prioridade que nós damos à Bíblia, esta outra coisa é a segunda coisa mais importante que nós temos que notar na apologética. If you don't have this right, Se você não entender isso corretamente, you will not have a truly biblical way of defending the faith. você não vai ter uma forma realmente bíblica de defender a fé. And then, of course, you can't have a reformed approach, E então você não está com uma abordagem reformada. because reformed means biblical. Porque reformada significa bíblica. Back to the Bible. Reformado significa simplesmente de volta à Bíblia. This crucial element that we're talking about this evening is self-deception. Então, este elemento crucial e importantíssimo que nós estamos considerando hoje à noite é aquilo que nós podemos chamar de auto-engano. Here's a simple definition of self-deception. Veja aqui uma definição bem simples de auto-engano, It comes from Greg Barnes. que vem do Dr. Greg Barnes. Self-deception involves deception of the self O auto-engano envolve o engano de si mesmo. by the self O engano de nós mesmos, por nós mesmos, about the self acerca de nós mesmos and for the sake of the self. e em nome de nós mesmos.
Unbelievers deceive themselves about themselves, Então, os incrédulos estão se enganando acerca deles mesmos. about God, Eles estão se enganando acerca de Deus, about Christ, acerca de Cristo, about the world, com respeito ao mundo, about the judgment to com come, respeito ao juízo que vem. and many other vital spiritual E truths. eles estão se enganando sobre muitas outras verdades espirituais importantíssimas. Unbelievers are expert at pulling the wool over their eyes. Então, os incrédulos são peritos, expertos em se cegarem. But before we get too self-righteous, Mas antes que nós chegamos a pensar demais sobre nós mesmos, all people do this. todos os seres humanos têm essa tendência. All of us. Também todos nós. Me too. Também eu. Anyone who is a sinful human being is an expert at self-deception. Todo ser humano pecaminoso, pecador, é esperto em se enganar a si mesmo. That's why the concept of self-deception is so common. Por isso, o conceito do auto-engano é tão comum, Even outside of explicitly religious contexts. até em contextos que nem são religiosos. Think of some of the great works of literature produced over the centuries. Pense, por exemplo, sobre algumas obras literárias produzidas no decorrer dos séculos. Among the Greeks, Entre os gregos, Oedipus Rex by Sophocles comes to mind. Édipo Rex por Sócrates, nós podemos pensar nesta obra. Shakespeare portrayed self-deception in his play, King Lear. O Shakespeare, ele também descreve o auto-engano na sua obra teatral King Lear. In Russian literature, Dostoevsky's Notes from Underground is a prime example. Na literatura russa, a obra Notas do Subsolo é um exemplo de Dostoevsky. Closer to our own time and culture, Então, em nosso tempo, nossa época, nossa cultura, C.S. Lewis captured both the literary and religious aspects of self-deception. o C.S. Lewis, ele conseguiu captar tanto os aspectos religiosos como os aspectos literários do auto-engano. He did that in the first of the Chronicles of Narnia, Ele faz isso, por exemplo, no primeiro das Crônicas da Nárnia, The Magician's Nephew. o sobrinho do mago. And here's the quote. E veja aqui a citação. The longer and more beautifully the lion sang, Mais que o leão cantava de uma forma mais linda e mais tempo, the harder Uncle Andrew tried to make himself believe that he could hear nothing but roaring. por mais que o leão estava cantando de forma cada vez mais linda, mais que o tio Andrew estava tentando a se convencer que ele não podia ouvir nada. Now the trouble about trying to make yourself stupider than you really are Ele não podia ouvir nada senão o rugir do leão. Agora, o problema com você tentando se tornar mais estúpido do que você já is that you very often succeed. é que muitas vezes você até consegue. Uncle Andrew did. O tio Andrew conseguiu. He soon did hear nothing but roaring in Aslan's song. Logo, logo, ele acabou ouvindo nada mais do que o rugir de um leão, em vez de ouvir o cântico de Aslan. In the area of film, Então, na área de filme, we can think of Roberto Benigni's Life is Beautiful. podemos pensar da vida dela, de Roberto Benigni. And in case you didn't catch it, E se você talvez não conseguiu perceber isso, the title for our lecture is I Can Lie to Myself. o título desta aula é Eu Posso Mentir a Mim Mesmo. That comes from a popular song from the 1980s. E essa frase vem de uma canção popular da década dos 80, I Ain't Missing You by John Waite. o canção Eu Não Estou Sentindo Saudade de Você, pelo cantor John Waite. Self-deception is a common theme in literature, Então, o auto-engano é um tema bem comum na literatura, film, filme, music, música and culture in e general. na cultura em geral. To say nothing of its treatment by philosophers and theologians E through the também, centuries. no decorrer dos séculos, o auto-engano tem sido também tratado por filósofos e teólogos. This is a subject that has received its share of attention from those who study the field of apologetics. Então, o auto-engano também tem sido estudado por aqueles que trabalham na área de apologética. In 1985, Em 1985, Greg Bahnsen debated a famous atheist scholar named Dr. Gordon Stein. o Greg Bahnsen, ele engajou um grande ateu, um estudioso ateu, o
Dr. Goldenstein, ele teve um debate com ele. In his introductory comments, E quando ele estava iniciando esse debate, nos seus comentários iniciais, Bahnsen agreed to concede to Stein o Bunsen ele concordou em ceder para o oponente Stein all issues pertaining to the control of ovarian maturation in Japanese whales. Então ele disse, eu vou concordar com vocês sobre todos os seguintes assuntos. Tudo que tem a ver com o controle da maturação ovariana em baleias japonesas, eu vou concordar com seu conhecimento. That was the subject of Dr. Stein's doctoral dissertation. Agora, isso foi o título da dissertação do doutorado daquele Dr. Stein. That was his area of scholarly expertise. Era a área do conhecimento acadêmico dele, Japanese whales. as baleias japonesas. Stein tried to turn the tables on Bahnsen Aí Stein tentou revidar a Bunsen. by making a jab at Bahnsen's dissertation. Ele tentou gozar, vamos tirar couro de Bunsen, mencionando a dissertação dele. Greg Bahnsen wrote his dissertation on self-deception. Bunsen escreveu o seu doutorado, a tese de doutorado, sobre o auto-engano. But this backfired. Então, quando o Stein mencionou isso voltou para atirar contra ele mesmo. Because unlike Stein, Porque, não como Stein, Bahnsen's dissertation was extremely relevant to the debate. diferente da dissertação de Stein, a dissertação de Bunsen era muito relevante mesmo ao debate. And Bahnsen took advantage of Stein's mistake for everything it was E worth. nesse debate, Bunsen aproveitou mesmo, ele aproveitou completamente ao máximo deste erro de Stein. Let's now get to the heart of our subject. Agora vamos chegar ao coração do assunto agora. We're going to look at what the Bible says about Nós self-deception. vamos olhar o que a Bíblia diz sobre o auto-engano. And we'll consider how that biblical teaching shapes a proper approach to E apologetics. nós vamos considerar como o ensino bíblico vai nos ajudar a formularmos uma abordagem bíblica à apologética. The theme of self-deception is found in many places in the Bible. Então, o tema de auto-engano nós podemos achar em muitos lugares da Bíblia. It flows from a basic truth about human beings, Que realmente é consequência de uma verdade básica sobre seres humanos. a truth found in Jeremiah 17, verse 9. É uma verdade que nós achamos, por exemplo, em Jeremias 17, verso 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Human beings have hearts that are inclined to deceit, Então, os seres humanos têm corações inclinados para o engano, to lying and untruthfulness. inclinados para a mentira, para a falta de faltar com verdade. Later in Jeremiah, in 37, verse 9, Mais tarde, na mesma profecia, 37, verso 9. we hear God warning the people of Judah. 37, 9 da mesma profecia, nós ouvimos Deus que está advertindo o povo de Judá. Do not deceive yourselves, thinking the Babylonians will surely leave us. Não vos enganeis a vós mesmos, dizendo sem dúvida se irão os caldeus de nós. Implying that self-deception is certainly a possibility. Então, nós podemos ver aqui que, com certeza, o auto-engano certamente é pelo menos uma possibilidade. In the little prophecy of Obadiah, E na pequena profecia de Obadias, we discover that self-deception is not just a possibility, but a reality. nós descobrimos que o auto-engano não somente é uma possibilidade, mas é uma realidade. In verse 3 of Obadiah, No verso 3 de Obadias, God says about Edom, the pride of your heart has deceived you. Deus diz sobre Edom, a soberba do teu coração te enganou. In the New Testament, we find this reality affirmed. E no Novo Testamento nós achamos essa realidade sendo reafirmada. In James 1, verse 22, Em Tiago 1, verso 22. those who merely listen to the word and don't do it are those who deceive themselves. Aqueles que meramente estão ouvindo a palavra, mas não cumprindo, fazendo a palavra, estão se enganando a si mesmo. In 1 Corinthians 3, verse 18, Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. those who think they are wise by the standards of this world Aqueles que acham que são sábios conforme os padrões deste mundo,
They are deceiving themselves. Estão se enganando a si mesmos. And they're warned to stop. E a Bíblia diz, o apóstolo diz que eles têm que parar com isso. In Galatians 6, verse 3, Em Gálatas 6, verso 3. 6:3 de Gálatas, o apóstolo diz o seguinte: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. and in 1 John 1, verse 8, E na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, o apóstolo diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. with a view to unbelief and our subject of defending the faith, Então, quando nós consideramos isso em relação à incredulidade e à defesa da fé, Psalm 14, verse 1 and Psalm 53, 1, o Salmo 14, verso 1 e o Salmo 53, verso 1, they also speak about self-deception. eles também falam sobre o auto-engano. But perhaps it's not right away obvious. Talvez não seja logo óbvio isso. The fool says in his heart, there is no God. Salmo 14:1 diz: o insensato do seu coração não há Deus. When we look at this verse, the first thing we have to understand is that the word fool here is not an insult. Então, quando nós olhamos esse versículo, Salmo 14, verso 1, devemos, em primeiro lugar, ver que esta palavra insensato, a palavra tolo, não é uma insulta. Rather, it's an objective description of a certain kind of person. Antes, é uma descrição bem objetiva de certo tipo de pessoa. In the Old Testament wisdom literature, Na literatura de sabedoria no Antigo Testamento, a fool is someone who acts foolishly in a moral and spiritual sense. tolo é alguém que age de uma forma tola num senso moral e ético. The foolish are those who reproach the righteous and who blaspheme God. Os tolos são aqueles que estão zombando dos justos, que estão blasfemando de Deus. Now, strikingly, the foolish in the Old Testament are also usually part of God's covenant people. Agora, é impressionante que, na maior parte das vezes, os tolos mencionados no Antigo Testamento, na maior parte das vezes, são pessoas que fazem parte do próprio povo de Deus. What that means is that they know better. E o que isso significa é que eles sabem, eles devem saber melhor. This unbelief that even exists among God's people is a specimen of self-deception. Então, esta incredulidade que existe até em meio do povo de Deus é um exemplo do auto-engano. David makes this disturbing observation that a certain kind of person, the fool, Então, Davi, ele faz uma observação perturbadora que um certo tipo de pessoa, tolo, makes a claim that there is no God. ele faz uma afirmação de que não existe Deus. And this claim is made in his heart. E veja que ele faz esta afirmação no seu coração. And it's from out of the heart that the lifestyle emerges. E é do coração que surge o estilo de vida. Verse 1 goes on to say, they are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. O verso 1 continua dizendo: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. In Matthew 15, verse 19, Em Mateus 15, verso 19, the Lord Jesus said, o Senhor Jesus diz em Mateus 15, 19, o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. then it only makes sense that David goes from, in Psalm 14, from what's going on in the heart to what's going on in the life. Então, à luz disto, nós entendemos por que Davi, lá no Salmo 14, ele começa com o coração e depois ele mostra as consequências disto para a vida. The fool says in his heart that there is no God, O tolo diz no coração que não há Deus. and among such people there are no good works. E entre tais pessoas não tem boas obras. And this serves to emphasize that this atheism is not an intellectual problem, Então, isso serve para demonstrar claramente que o ateísmo aqui não é um problema intelectual, não. but a moral one. É um problema moral. Unbelieving mankind's problem is not a lack of information, O problema com o ser humano incrédulo não é que ele não tenha informação suficiente, but a twisted,
degenerate, deceitful heart. Mas o problema dele é um coração que está torcido, um coração que está degenerado, um coração que está enganoso. A heart that bears fruit in reprehensible behavior. Um coração que produz como fruto comportamento desprezível e errado, abominável. Mankind's greatest need is not more information, Então, a maior necessidade do ser humano não é de ter mais informação, more de evidence, ter mais evidências, or more arguments, ou de ter mais argumentos, but rather of a Savior. mas a maior necessidade do ser humano é que ele precisa de um Salvador. We need one who can save us from Nós ourselves, precisamos de alguém que pode nos salvar de nós mesmos. from our deceitful hearts. E nós precisamos de alguém que pode nos salvar dos nossos corações enganosos. And the wrath of God that these hearts incur. Nós precisamos de alguém que pode nos salvar da ira de Deus que esses corações enganosos estão merecendo. The Apostle Paul was well trained in the Old O Testament, apóstolo Paulo, ele era bem treinado no Antigo Testamento. and he would have known Psalm 14. Ele conhecia bem o Salmo 14. He was also a missionary, Ele também foi missionário. and he regularly encountered unbelief, both among the Jews and the Gentiles. E ele muitas vezes estava encontrando incredulidade tanto entre os gentios quanto entre os israelitas, os judeus. So it shouldn't come as a surprise Então não é uma surpresa that the most significant passage in the Bible about self-deception que a passagem mais significante na Bíblia sobre o auto-engano is found in the letters of Paul in Romans 1:18 to nós 32. achamos nas epístolas de Paulo, nós achamos em Romanos 1, verso 18 até 32. Some time ago, I was asked to go to the hospital to visit someone dying from cancer. Tempo atrás, eles me chamaram ao hospital para visitar alguém que estava morrendo de câncer. This man had left our church many years ago, Este homem tinha se retirado da igreja muito tempo atrás. and he was living a life of sin. Estava vivendo uma vida de pecado. A family member asked me to go and speak with him, E um parente me pediu ir lá para visitá-lo, to try and bring him back, numa tentativa de resgatá-lo, so that he would again look to Christ. para que de novo ele possa buscar a Cristo. So I went to go visit him, Então eu fui visitá-lo. and he was very friendly. Ele foi bem simpático. And from the nurses I spoke with, he was definitely dying. E eu falei com as enfermeiras e com certeza delas eu aprendi que realmente ele estava morrendo mesmo. But yet he denied that he had cancer. Mas ele não aceitava esse fato, ele negou que ele tinha câncer. He didn't want to talk about cancer. Ele nem queria mencionar a palavra câncer. He was sure that he was going home next week. Ele tinha certeza que semana que vem eu vou para casa. He wasn't Eu dying. não estou morrendo, não. Yes, he admitted that he hadn't been feeling well, Tá tudo bem, eu não estava me sentindo muito bem ultimamente. but that was because of a car accident he was in last Mas year. porque o ano passado eu tive um acidente de carro. He was positively sure that he was going to be just Eu fine. estou certo e seguramente certo que tudo vai sair bem. Similarly, a few years ago, a hurricane was about to hit Texas. Ou para dar outro exemplo, alguns anos atrás, um furacão iria acontecer lá no Texas. And you could hear people on the news saying things. E você poderia ouvir pessoas nas notícias dizendo coisas. They said things like, I don't believe it's coming. E pessoas entrevistadas dizendo, eu não acredito que vem não. I think the weather reports are wrong. Eu acho que os relatores dos meteorologistas estão errados. So many people chose to stay rather than to evacuate. Então muitas pessoas escolheram ficar em vez de fugir. They believed that either the storm wouldn't come at all, Eles acreditam que o furacão nem vem. or if it did, it wouldn't actually be that bad. Ou se vier, não vai ser tão ruim não. Now, Romans 1:18 to 32 portrays something very much like that. Agora, Romanos 1, verso 18 a 32, mostra algo bem parecido. Look at verse 19. Veja o verso 19. What does it say there? O que diz Romanos 1, verso 19? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Unbelievers are shown to be knowing about God Aqui deixa claro que os incrédulos sabem algo sobre Deus. because God has been successful in revealing himself to them. Porque Deus de fato se manifestou a eles.
In other words, at some level, all people know that God exists. Em outras palavras, em algum nível, todos os seres humanos sabem que Deus existe. God doesn't believe in atheists. Deus não acredita nos ateus. However, verse 18 Ele não acredita que os ateus existem. Mas no verso 18, reveals that though people have this knowledge at some level, o verso 18 mostra que mesmo todo ser humano tendo esse conhecimento em algum nível, not all people will talk about it or acknowledge it. nem todos os seres humanos reconheçam esta verdade. In fact, this verse says, verse 18, that many suppress the truth by their wickedness or unrighteousness. Antes, este versículo 18 mostra que muitas pessoas estão suprindo esta verdade pela sua impiedade e perversão. They deceive themselves about God. Eles se enganam a si mesmos acerca de Deus. They actively push what they know about God under. Eles pegam o conhecimento de Deus que eles têm e colocam para baixo. Notice that they do this in unrighteousness. Veja que eles fazem isso de uma forma ímpia e perversa. And this underlines what we learned from Psalm 14. Eles fazem isso pela injustiça. Isso reforça aquilo que nós aprendemos no Salmo 14, verso 1. You see it now? Você vê isso agora? This is not an intellectual failure. Não é uma falha intelectual, não. It's not the case that they've missed some key evidence Não é que está faltando uma evidência-chave para eles crerem. or not heard some key arguments. Não é que faltou eles ouvir, que eles não ouviram algum argumento importante ainda. Or maybe they're just not smart enough to be Christians. Não é que eles não têm uma inteligência suficiente para serem cristãos. Rather, this is a moral, ethical issue. Antes, isso é um assunto, problema moral e ético. According to verse 20, Conforme o verso 20, God's invisible attributes, os atributos invisíveis de Deus, which Paul tells us is God's eternal power and divine nature, e Paulo nos diz que é o eterno poder de Deus e a sua própria divindade, they have been clearly seen. claramente são reconhecidos. And all this leaves everyone without E excuse. tudo isso, veja lá no final do versículo, tudo isso deixa todo mundo indesculpável. Literally in Greek, it says that they are without an apologetic. Literalmente, no grego, diz que eles ficam sem uma apologética. They are without a reasonable defense for the position that they take. Quer dizer, eles ficam sem nenhuma defesa racional para justificar a posição ou a atitude deles. Everyone comes before God's throne of judgment Todo mundo aparece diante do tribunal de Deus, with responsibility for what they've done with the revelation given. diante do juízo de Deus. Todo mundo tem que prestar contas sobre o que ele fez com a revelação que Deus lhe deu. And everyone comes before that throne with some revelation. E todo mundo aparece diante do juízo de Deus com alguma revelação que ele recebeu. Verse 21 now in Romans 1 Veja o verso 21 agora. goes on to add that they knew God. Ele acrescenta aqui que eles conheciam Deus, eles tendo conhecimento de Deus. That's an important expression. Isso é uma expressão importante. In verse 19, it speaks about believers knowing about God. No verso 19 fala sobre eles conhecem o que de Deus, acerca de Deus se pode conhecer. But here in verse 21, it says that they know God. Mas aqui no verso 21 fala sobre eles conhecendo ou tendo conhecimento de Deus. This is significant. Eles conhecem Deus, é significativo. There's a saying in English Tem um ditado em inglês that there are no atheists in foxholes. que quando você está na linha da frente, numa batalha, ninguém é ateu. Numa situação de perigo, ninguém é ateu. Paul says that there are no atheists. Mas Period. Paulo diz, esquece o perigo, não existe ateu nunca. In the Bible, Ponto final. to know God is often synonymous with relating to Him. Na Bíblia, conhecer Deus muitas vezes tem a ver com ter um relacionamento com Deus, Or believing in Him. ou crer em Deus, Being persuaded of the truth of His ser
existence. persuadido pela verdade da sua existência. That's in there too. Isso também está lá. And that means that there's not only a suppression of knowledge about God, Então isso mostra que não apenas está acontecendo aqui uma supressão, eles não estão apenas suprimindo o conhecimento acerca de Deus, but also a suppression of some kind of belief in God. mas também eles estão suprimindo alguma crença em Deus. This belief, if we dare to call it that, Esta crença, se nós ousarmos chamá-lo assim, it's not like the belief that Christians have. não é a crença que nós temos como cristãos, Instead, it's something like what we read about the demons in James 2, verse mas 19. é aquele tipo da fé que nós lemos sobre os demônios lá em Tiago. Eles creem e tremem. So there's not only a suppression of facts about God, Então, eles não estão apenas colocando fatos acerca de Deus trabalho, but also a suppression of persuasion about God's mas existence, também eles estão pegando o conhecimento, o fato que eles estão persuadidos da existência de Deus, e eles estão suprimindo isso também. and their relationship to Him as Creator and Judge. Também eles estão suprimindo o relacionamento que eles já têm com Deus, com o Criador deles e com o Juiz deles. All this wicked suppression Então toda esta ação de suprimir de uma forma perversa e ímpia, all this evil self-deception, todo este auto-engano perverso, it has a result according to Paul. tem, conforme as palavras de Paulo, tem consequências, Futility, tem futilidade. aimlessness, Eles se tornaram nulos. purposelessness in thinking, Eles não têm nenhum alvo no seu pensamento. and the darkening of foolish hearts. Eles ficam loucos, eles ficam com corações obscuros. According to Paul, foolishness leads to idolatry, Conforme as palavras de Paulo, tolice leva à idolatria, to sexual impurity, leva à impureza sexual, to shameful homosexual lusts a cobiça vergonhosa homossexual and actions e ações também and perversion. e perversão. Paul relates that unbelievers are given over to their depraved Então, minds. Paulo mostra que os incrédulos são entregues aos seus pensamentos depravados. And we shouldn't be surprised when we see wickedness. E então não deveria ser para nós uma surpresa quando nós vemos muita perversidade, And evil, quando nós vemos maldade, greed, quando nós vemos cobiça, avareza, depravity, depravidade, envy, inveja, murder, assassinato, strife, conflito. and all these sorts of things taking place in their Quando lives. nós vemos essas coisas e outras coisas semelhantes acontecendo na vida do ímpio, não deveríamos ficar surpresos, não. We should actually be surprised when we don't see those things in the lives of unbelievers. Pelo contrário, nós devemos ficar surpresos quando nós não percebemos essas coisas na vida do incrédulo. Consistent unbelief results in all those Porque things. quando alguém é coerente na sua incredulidade, vai levar a esse tipo de vida. Of course, most unbelievers are not that consistent in their unbelief. Graças a Deus que nem todos os incrédulos são tão coerentes com sua incredulidade. God restrains the wickedness in this world, Deus freia a perversidade que acontece neste mundo. and for that we can be thankful. Por isso nós podemos dar graças a Ele. One more thing to note from Romans 1. Mais uma coisa que devemos notar aqui em Romanos 1. In verse 32, we're told that unbelievers also know about God's righteous Em decrees. verso 32, nós podemos ler que também os incrédulos sabem dos justos decretos de Deus. They know God's law. Eles conhecem a lei de Deus. The same point is made in more detail in chapter 2 of Romans. E Paulo faz esse ponto com mais detalhes no capítulo 2 de Romanos. They also know that those who break God's law deserve death. Eles também, incrédulos, também sabem que aqueles que quebram a lei de Deus merecem a morte. In other words, they are also aware of the judgment that sin will receive. Em outras palavras, também eles estão cientes do juízo que o pecado vai receber. Deep within, every single human being knows that they are a creature of God. No fundo do seu coração, no fundo do seu ser, no mais íntimo do seu ser, todo ser humano sabe que ela é uma criatura de Deus, They have broken God's law, que quebrou a lei de Deus and they will stand in judgment for that. e que será julgado por isso. But they suppress these truths and Mas unrighteousness. essas verdades,
eles estão suprimindo na sua impiedade, They deceive themselves. eles estão se enganando. Since these vital truths are found in the Bible, Já que estas verdades tão importantes nós podemos achar na Bíblia, we shouldn't be surprised to find them echoed in the Reformed confessions. não é surpresa que nós achamos essas verdades ecoadas nas confissões reformadas. Reformed churches believe that the confessions are a faithful summary of what the Bible teaches. As igrejas da Reforma consideram as confissões como ecos, como resumos fiéis do ensino bíblico. They're like a roadmap to the Bible, São como se fosse mapa que ajuda para navegar a Bíblia, showing us all the important places in the Bible, destacando todos os pontos importantes da Bíblia, the important teachings. os ensinamentos importantes. And this teaching is there too. E este ensinamento está também lá nas confissões da Reforma. To take one example, Article 2 of the Belgian Confession. Para dar exemplo, artigo 2 da Confissão Belga. There we find a direct quote from part of Romans 1:20. Ali nós achamos uma citação direta de uma parte de Romanos, capítulo 1, verso 20. And a paraphrase of the other part. E também nós achamos um paráfrase de uma outra parte deste versículo. And you can just read the first paragraph there. Eu vou ler esta confissão, vocês vão ouvindo e reconhecendo Romanos, capítulo 1, aqui, ecoando. Artigo 2 fala sobre como nós conhecemos a Deus. Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante os nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como diz o apóstolo Paulo. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Yeah, that's good. The confession speaks about convicting people with this revelation of the invisible things of God. Então, a confissão fala sobre o fato que as pessoas são convencidas, são julgadas pela revelação dos atributos invisíveis de Deus. Of course, the idea of conviction goes hand in hand with judgment. Então, esta ideia, este conceito de ser convencido tem alguma coisa a ver com juízo. Unbelievers will be judged with respect to what they have known and believed. Os incrédulos serão julgados conforme aquilo que eles sabiam e aquilo que eles têm crido. But yet suppressed in unrighteousness. Mas, apesar de ter conhecido o incrível, eles suprimiram da sua injustiça. They are without excuse, Então eles estão indesculpáveis. without a foot to stand on before God's Eles face. não têm fundamento nenhum para se defenderem diante do juízo de Deus. The Canons of Dort is another one of the confessions that the Reformed churches hold. Os cânones de Dort é uma outra confissão das igrejas da Reforma. And the Canons of Dort speak about this self-deception in chapter 3:4, article 4. Os cânones de Dort falam sobre o auto-engano no capítulo 3, 4, no artigo 4. E diz aqui: é verdade que há no homem pós-queda um restante de luz natural. Assim, ele retém ainda alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais e sobre a diferença entre honra e desonra, e pratica alguma virtude e disciplina exterior. Mas o homem está tão longe de chegar ao conhecimento salvífico de Deus e à verdadeira conversão por meio dessa luz natural, que não a usa apropriadamente, nem mesmo em assuntos cotidianos. Antes, qualquer que seja essa luz, o homem a polui totalmente, de maneiras diversas, e a detém pela injustiça. Assim, se faz indesculpável perante Deus. Canons there are speaking about the so-called light of nature. Os cânones estão falando aqui sobre o tal chamado a luz da natureza. John Calvin called that the seed of religion. O João Calvino usou uma outra expressão para descrever isso. Ele falou sobre
a semente da religião, or the sense of divinity, ou senso de divindade. sensus divinitatis Em in Latin. latim, os sensos divinitatis. Unbelievers have some notions about God. Tudo isso quer dizer o seguinte, que os incrédulos têm alguma noção sobre quem é Deus, But they do not have a saving knowledge of God. mas eles não têm um conhecimento salvífico. In fact, they're far from that. De fato, eles estão muito longe disso. Instead, this light is polluted Esta luz, esta noção, por esquerda, é poluída. and suppressed by man's wickedness. Eles estão suprimindo esta nação pela injustiça dele. And the result is the same as what we find in Romans 1. E o resultado é igual àquilo que nós achamos em Romanos capítulo 1. The unbeliever renders himself without excuse before O God. incrédulo está indesculpável diante de Deus. Now imagine that cancer patient I mentioned a few moments Agora ago. vamos imaginar aquele paciente que tinha câncer. Eu mencionei ele alguns momentos atrás. He was dying. Estava morrendo, But he did not believe it and he didn't want to talk about mas it. ele não acreditava, ele não queria falar sobre isso. Would a good doctor allow him to go on with that self-deception? Será que um bom médico iria deixar este homem no seu auto-engano? Obviously not. Com certeza não. If the cancer had been detected on time, Se fosse possível detectar o câncer em tempo, he would tell him that there's hope. um bom médico pode dizer, não, tem esperança. He needs to have surgery to deal with the tumor. Vamos fazer cirurgia, tirar o tumor. He needs chemo or radiation therapy to destroy the cancer in his body. Vamos fazer quimioterapia para destruir o câncer que ainda sobra no seu corpo. A good doctor would never allow the self-deception to go on. Um bom médico nunca vai deixar este homem continuar no seu auto-engano. He would never facilitate it or encourage Ele it, nunca vai facilitar ou encorajar este auto-engano. but he would confront it with the truth. Antes, ele vai confrontar este auto-engano com a verdade. Take the situation with the hurricane. Ou pense sobre aquela situação do furacão. There were people who denied that the hurricane was coming or that it would be severe. E aquelas pessoas que negavam que este furacão viria, ou também negavam que seria tão sério. The authorities would not encourage or facilitate the self-deception of those who wanted to stay. E com certeza as autoridades do governo não iriam encorajar ou facilitar o auto-engano daqueles que queriam ficar naquele lugar de perigo. They couldn't force them to leave, Talvez eles não tinham condições de obrigá-los a pulso de sair daquele lugar. but they were warned that they would face certain death if they stayed. Mas o governo, as autoridades, eles advertiram, vocês vão correr risco de morte se vocês ficarem aqui. Some of those people in Texas did stay. E algumas pessoas lá em Texas ficaram mesmo. One woman was interviewed afterwards, E depois do furacão, uma mulher foi entrevistada. and they asked her whether she would do it again, E eles perguntaram, você faria de novo? or what advice she would give to those who would stay through a hurricane. Qual é o conselho que você queria dar para pessoas que querem experimentar ficar por um furacão bem? Her advice was one word: E ela deu só uma palavra como seu conselho. run! Corra! The self-deception of our unbelieving friends, family, neighbors, O auto-engano dos nossos amigos e vizinhos e parentes incrédulos. all the unbelievers in our lives, Todos os incrédulos que nós conhecemos. all their self-deception cannot be facilitated or Nós encouraged. não podemos facilitar ou encorajar o auto-engano deles. Instead, if we take the Bible seriously, Se nós levamos a Bíblia a sério, if we believe that this is the Word of se God, nós cremos que isso é a palavra de Deus, and we discover that self-deception então nós descobrimos que o auto-engano has to be challenged, nós temos que desafiá-lo. has to be exposed for what it really Nós temos is. que expor o auto-engano e mostrar o que é de verdade. It is foolishness and rebellion against God, É tolice e rebeldia contra Deus. and it will be judged. E será julgado. We have to be good doctors, Nós temos que ser bons médicos. good doctors who tell the truth about the disease, Nós temos que ser bons médicos. Nós temos que falar, contar a verdade sobre a doença. who tell the bad news, Nós temos que contar as más notícias. but also tell the good news about a miraculous cure. Mas também nós temos que contar as boas novas de uma cura miraculosa. We have to be good weather Nós temos forecasters que ser bons meteorologistas. who tell people the truth about the coming Nós storm. temos que
contar a verdade sobre aquela tempestade que vem. and the person with whom to find shelter. E também nós temos que contar a verdade sobre a pessoa em quem nós podemos nos refugiar. Let's now talk about the content Vamos of agora self-deception. falar sobre o conteúdo do auto-engano. Unbelievers are self-deceived about God. Os incrédulos, eles se auto-enganam, eles se enganam acerca de Deus. They might deny His existence. Eles podem negar a existência de Deus. Or if they're really sophisticated, Ou se eles fossem muito sofisticados, they might say that His existence is unproven. eles podem dizer, bom, ainda não foi comprovada a existência de Deus. Or they may have their own ideas that they have invented about God. Ou talvez eles inventaram suas próprias ideias sobre Deus. For instance, there are many people in North America who believe that God is basically like Santa Por Claus. exemplo, tem muitas pessoas da América do Norte que pensam basicamente que Deus é igual a Papai Noel. I imagine that idea has probably made its way down here too. Imagino que talvez esta ideia também seja algo conhecido aqui. For these people, God is like Santa Para Claus. essas pessoas, Deus é como Papai Noel. Maybe you know that song, Talvez vocês conheçam o cântico. He knows if you've been good or bad, Ele sabe se você foi bom ou se comportou mal. but in the end, just about everybody gets presents. Mas ao final das contas, quase todo mundo recebeu um presente. We need to engage our unbelieving friends on what they believe about God. Nós temos que tratar com os nossos amigos incrédulos e nós temos que tratar com eles o que eles creem sobre Deus. We need to point out their Nós inconsistencies temos que mostrar a eles as incoerências. and their E rationalizations, nós temos que mostrar como eles estão tentando justificar suas crenças. and then expose it all as Nós self-deception. temos que expor o auto-engano deles. Unbelievers are self-deceived Os incrédulos estão se enganando a si mesmos. about themselves. Eles se enganam com respeito a si mesmos. They may believe themselves to be basically good people. Eles podem acreditar que basicamente eles são pessoas boas. Oh yes, they make mistakes, Tudo bem, de vez em quando eles cometem erros, eles têm falhas. but they're not as bad as those other people. Mas eles não são tão ruins quanto aquelas outras pessoas. They've never killed anybody. Eles nunca mataram ninguém. And they may believe that they are masters of their own destiny. Talvez eles estejam acreditando que eles podem estar controlando o seu próprio destino. That they are a law unto Eles themselves. podem imaginar que eles são uma lei para eles mesmos. We need to bring all these thoughts out into the Nós open temos que expor todos esses pensamentos básicos deles. and then reveal them as being self-deception. E nós temos que mostrar que esses pensamentos são enganosos. Unbelievers are self-deceived about the world. E os incrédulos também se enganam a si mesmos com respeito a este mundo. They may believe that the world is a product of chance. Eles podem acreditar, por exemplo, que este mundo é produto de chance. They may believe that everything that exists is only material or physical. Eles podem talvez acreditar que a única coisa que existe são as coisas tangíveis e materiais. We call that materialism. Nós chamamos isso de materialismo. They may believe that things like moral laws and the laws of logic are just social conventions. Eles podem acreditar que coisas como as leis morais e as leis da lógica são apenas convenções sociais. That these are things that just people have agreed on together. Quer dizer que são coisas que existem somente porque todo mundo concordou que seria assim. They may believe that reality is an illusion Eles podem acreditar que a realidade é uma ilusão. or any number of other Ou lies. eles podem acreditar em muitas outras mentiras. Here too, we need to engage our Mas friends aqui também nós temos que engajar nossos amigos. and pull off the Nós mask. temos que tirar a máscara. But then we need to ask the question, E também nós devemos fazer a pergunta: como? como? How do we confront this self-deception? Como nós podemos confrontar e enfrentar este auto-engano deles? And on our way to answering that, I want to briefly consider the alternatives to a biblical answer. Quando nós estamos respondendo a esta questão, eu quero por alguns momentos considerar quais são as alternativas à resposta bíblica. Basically, there are two alternatives out there: Basicamente, por aí tem duas alternativas. Roman Catholic and Arminian. Tem a alternativa católica romana e tem a alternativa arminiana. Both, to one degree or another, teach the doctrine of fallen man's free will. E ambas essas abordagens estão ensinando em algum nível a doutrina Fallen man's free
Estão ensinando a doutrina do livre-arbítrio do homem caído. They teach that unbelieving man actually is a law unto Eles himself. ensinam que o homem incrédulo, de fato, é uma lei para si mesmo. That he is autonomous Que ele in é some sense. autônomo em algum sentido. Unbelieving